que está no livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Apocalipse, capítulo 5, vamos ler o versículo 11 e o versículo de número 12. Que diz a palavra do Senhor. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 e versículo de número 12. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Meus irmãos, nesta noite eu peço a oração da igreja para que Deus ele nos dê uma palavra nesta noite, e o Senhor ele já falou conosco através dos louvores, e ele também vai continuar falando através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Queridos irmãos, o livro do Apocalipse, bem sabemos, escrito pelo evangelista João, homem este de grande apreço, servo do Senhor, e ele escreve também o livro do Apocalipse, ou o livro da Revelação, e no capítulo de número 5, onde está inserido o tema para essa festividade, João, ele, em uma revelação, Deus os mostra o livro e também a pessoa do Senhor Jesus. E o livro de Apocalipse, ele é grande em trazer várias liturgias, em várias linguagens, em figuras de linguagens, e João, ele recebe de Deus esta revelação no capítulo 5, e diz a Bíblia que João, ele vê o livro que não podia ser lido, porque este livro estava selado, e diz que por ele estar selado, ninguém podia ler, ninguém podia abrir ou saber o que estava escrito neste livro. E sabemos que naquele tempo o livro ele era em forma de rolo ou pergaminho, que trazia máxima importância, porque continha a revelação de Deus que determinava para o mundo e também para a humanidade. E diz que nesta revelação, João, ele vê este livro que estava lacrado, este livro que estava selado, que continha 7 selos, e ninguém era digno de abrir este livro. E sabemos que na antiguidade era de praxe eles usarem este selo para que aquele livro ele não fosse lido, porque era algo ultra secreto, e eles usavam este selo para evitar uma leitura não autorizada. E diz também que aqueles selos estavam representando ali aquilo que Deus iria revelar para o mundo
e também para a humanidade. E, queridos irmãos, quando João ele vê este livro, a Bíblia diz que João ele chega até chorar, porque ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, existia alguém que pudesse abrir aquele livro ou desatar os seus 7 selos. Mas diz a palavra do Senhor que um dos anciões disse para João, disse: João, não chore. Glória a Deus, porque eis o leão da tribo de Judá. Se fosse você dar uma glória mais alta, eu vou repetir para ver. Eis o leão da tribo de Judá. Aleluia! Aquele que é a raiz de Davi, descendente de Davi, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Aleluia! Ele disse: João, você não precisa mais chorar, porque tem um que é digno. Aleluia! Somente Ele é único e digno de fazer todas as coisas. E diz a palavra do Senhor, irmãos, que quando João se depara com esta revelação, glória a Deus, e diz que João, ele estava no meio de um trono, e ali havia muitos anjos, aleluia, estava ali adorando a pessoa daquele que é digno. E a expressão que João ele usa, ele compara como um cordeiro. E sabemos, irmãos, que cordeiro na Bíblia se retrata para a pessoa, tipifica a pessoa de Jesus Cristo. Se você ler lá no livro do Êxodo, você vai encontrar que Deus, Ele permitiu que todos os primogênitos, eles fossem mortos, mas aqueles que passassem o sangue do cordeiro, imaculado, sem mancha, aleluia, nas portas ou nas umbrais, Deus não iria matar. Então veja que desde a antiguidade, a palavra cordeiro apontava para Cristo. No Novo Testamento nós observamos que João Batista, um grande pregador da palavra, aleluia, ele pregava e batizava no Rio Jordão, mas ele dizia: aí vem um que é mais importante do que eu, aí vem um, aleluia, que eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Aramachúria. Vem um aí que é mais poderoso do que eu. Aleluia. E João dizia: eu batizo vocês com água, mas vai vir um aí. Aleluia. Vai vir um aí que ele vai batizar vocês é com fogo. Querido, cordeiro era o símbolo principal do livro do Apocalipse. E ele disse: eis o cordeiro. Ele é o único, aquele que foi morto. Ele é o único digno de desatar
os 7 selos. Há uma tradução que diz assim: Ele é o único que pode quebrar. Você crê nesta noite que Ele já quebrou todo o mal aqui nesta noite? Você crê que o Cordeiro nesta noite Ele já quebrou todo o mal? Ele tem poder para quebrar. Ele veio para desfazer as obras das trevas. Aleluia. E João, ele vendo essa revelação, a Bíblia diz que aquele que é digno, ele pega o livro em suas mãos, aleluia, e começa a desvendar o que estava escrito. E naquele momento, o irmão, estava acontecendo um momento de adoração, porque diz o texto que eles estavam cantando, eles estavam adorando, aleluia, aquele que é digno. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Só Ele é aquele que te guarda, aquele que te protege, aquele que te conhece, aquele que te entende, aquele que te dá graça, aquele que te dá força, aquele que te dá a paz, aquele que te dá alívio, aquele que traz calmaria, aquele que dá o fervor no coração, aquele que acalma a tempestade, aquele que faz, aquele que é, aquele que tem, aquele que pode, aquele que recebe, aquele que derruba as barreiras, aquele que está aqui nesta noite, aquele que te visita, aquele que te alegra, aquele que te anima, aquele que te dá força para você prosseguir. Aleluia. Quem pode levantar sua mão e adorar Jesus aqui nessa noite? Aquele que é digno está aqui nessa noite, nessa festividade. Aleluia. E queridos irmãos, e diz a palavra do Senhor que quando João ele pega aquele livro, e aquele que é digno, Jesus, ele começa a desvendar aquelas palavras. Eram palavras de bênção para o seu povo, mas também palavras de juízo. Mas, de uma vez por toda, acredito que João fica com seu coração tranquilizado, porque aquilo que estava em oculto, Deus ele estava revelando. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus ainda revela o oculto. Palavra, né? Deus ainda revela o oculto. Talvez o seu esposo não sabe, a sua esposa não sabe, mas Deus sabe. Nada fica em oculto diante de Deus. Ninguém se esconde de Deus, irmãos. Deus, ele tem um raio-x que vê todo mundo. E além de ver por fora, ele também vê por dentro. Deus revela o oculto. Aquilo que ainda não subiu ao coração do homem, ele já sabe. Antes de a gente pensar, ele já sabe.
Mais interessante é que, versículo 11 ele diz: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, dos anciões, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. Irmão, tinha tantas pessoas, tantos anjos ali, anjos, adorando aquele que é digno. E se você ler o capítulo 4, você vai entender melhor que João, ele teve uma revelação de um culto no céu. E diz a Bíblia que quando ele estava ali na presença daquele que é digno, a Bíblia diz que os 24 anciões, cada um tinha uma coroa na sua cabeça. Aí sabe o que eles faziam? Quando ele entrava na presença daquele que é digno, aí ele tirava a coroa das suas cabeças, colocava no chão, se ajoelhava e adorava ele. Glória a Deus. E detalhe, eles não se cansavam. Eles não se cansavam. Era de dia e de noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele quer ser adorado aqui nesta noite, nesta festividade. Ele quer ser adorado por você. Aquele que é digno está aqui nesta noite. E Ele quer ser adorado pela sua igreja. Ele quer ser adorado. É por você. É por mim. Porque quando tu adora Deus, Ele começa a agir. Quando tu adora, o céu se abre por tua conta. Quando tu adora Deus, Ele quebra ferrolhos, portais. E nesta noite Deus está me dando uma palavra para transmitir para você. Ele nesta noite está quebrando ferrolhos. Ele está quebrando. Deus está quebrando ferrolhos nesta noite. Ai, xaramacanaramassai. Deus está quebrando, eu não sei o que é, irmãos. Fechar a Bíblia. Aleluia! Deus está dizendo aqui nesta noite, através da sua palavra, eu vou mandar reforço do céu. Vai descer reforço do céu para a tua vida. Quanto sente a presença daquele que é digno daqui nesta noite? Ele é digno de receber honra, força, glória, majestade e adoração. Aleluia! Recebe nesta noite, recebe nesta noite, recebe nesta noite. O céu está aberto aqui nesta noite, viu? Deus está movimentando o céu. Aramachorecamácia. O céu está aberto aqui para você nesta noite. Aleluia. Aquele que é digno, Ele vai agir, Ele vai fazer, Ele vai tomar uma providência. E tu verás o que Ele vai fazer. Aleluia. Aquele que venceu a morte não foi capaz de deter ele. Aleluia!
Ele venceu a morte por mim e por você. Aleluia! E ali, meus irmãos, João usa este número, milhões e milhões e milhares de milhares. Era um número muito grande. Aleluia! Abastador. Aleluia! Mas ele estava dizendo, digno. Eles estavam cantando, louvando e dizendo, Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ele é digno. Ô irmão, será que Ele é digno aqui nesta noite? Da tua adoração nesta noite? Abra a tua boca nesta noite. Ele quer ouvir a tua adoração. Ele quer adoração nesta noite da sua igreja. Aleluia! E diz a Bíblia, queridos, já quero concluir. Enquanto ele estava na presença daquele que é digno, aleluia, eles não se cansavam. Aleluia! Nada tirava a sua atenção, o seu foco. Eles estavam focados somente nele. Nesta noite esteja focado nele. Esteja focado no leão da tribo de Judá. Esteja focado naquele que é digno nesta noite e que tem poder para fazer todas as coisas. Ele é o único que pode abrir o livro e desatar e quebrar os seus 7 selos. Aleluia! Ele é o único que tem poder para quebrar, para aniquilar, para destruir, para desfazer. Aleluia! Para mudar a página da tua história. Você crê nessa palavra nesta noite? Deus, Ele conhece o livro da tua história. Ele conhece a tua história nesta noite. Aleluia! E nessa noite Ele está aqui para dizer, eu vou virar uma nova página da tua história. Eita, que Deus nessa noite está virando a página de crente aqui. Nesta noite. E Ele te diz, não chores. Vou terminar. Não chores, porque a tua página, ela vai ser virada. Você crê nessa palavra nesta noite? A tua página, Deus está mudando aqui nesta noite. A página da tua história, Deus está escrevendo. E aquilo que está em oculto, Deus revelará. Deus revelará o que está escondido e o que está em oculto. Deus vai revelar de uma forma tamanha que será notório o que Ele vai fazer. Prepara-te, porque vem revelação de Deus. Virá a revelação do céu. Aleluia. E nada detém o seu poder e a sua força. Nada vai deter o que Deus tem para nós. Nada vai deter o que Ele tem para a tua vida. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Se você confirma isso, levante a sua mão nesta noite e dê glória para Jesus nesta noite. Ele merece o teu louvor e a tua adoração nesta noite. E conforme o nosso pastor lhe convida, a você que ouviu a palavra, que está aqui afastado talvez dos caminhos do Senhor nesta noite, Ele te chama e Ele também quer mudar a tua história nesta noite.
Jesus, aquele que é digno, o Cordeiro de Deus, Ele está aqui nesta noite e Ele está te chamando, aleluia. Você talvez que está afastado dos caminhos do Senhor, por algum momento se afastou, mas nesta noite Ele te chama, Ele te convida. Vem para Cristo nesta noite. Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar a tua vida, Ele quer mudar os teus passos. Nesta noite também é noite de salvação. Se tem alguém, venha, nosso pastor irá orar pela sua vida. Se não tem, que Deus vos abençoe.